Meu nome é Rafael Ramos, eu sou delegado de polícia do Estado do Espírito Santo. Eu ocupei alguns cargos de natureza operacional, alguns cargos de natureza estratégica, tanto na Polícia Civil quanto na Secretaria de Segurança Pública. E sou delegado de polícia há cerca de 24 anos. Tive bastante contato com a Digitro e pude constatar a diferença que os produtos na área de inteligência, gestão de dados, investigação, fizeram durante todo esse período, né? Sobretudo com a implantação do Guardião, a possibilidade de a gente trazer dados externos, analisar vínculos, investigações de segmento, né? Que eram praticamente impossíveis de se fazer pela dificuldade de organização dos dados, investigações que tinham quantidades de dados improcessáveis até aquele momento, passaram a ser viáveis. Esse diferencial eu experimentei ao longo da carreira, foi um diferencial na minha carreira, eu fiquei muito feliz de participar desse processo, uma coisa que me trouxe, além de uma satisfação profissional, de ver a instituição florescendo, né? Com certeza fez parte dos ganhos quantitativos que o Estado do Espírito Santo teve, né, ao longo das últimas administrações da sua Secretaria de Segurança. A redução do número de homicídios, as prisões de traficantes. Eu participei, por exemplo, da gestão do NUROC, que foi o Núcleo de Repressão ao Crime Organizado, por 2 vezes. E lá nós fizemos várias operações conjuntas com outras forças, cuja ferramenta basicamente era centralizadora de dados. Enfim, o ganho é incomensurável. Bom, em relação à implantação, ela foi inicialmente gerida pela própria Secretaria de Segurança. Havia um gestor dessa parte tecnológica, digamos assim, e algumas unidades mais ativas no entorno, algumas poucas unidades, testaram o conceito da ferramenta e receberam um suporte muito próximo da Digitro. Então a gente tinha acesso direto ao fornecedor, os consultores entravam em contato direto tanto com o administrador quanto conosco. Em operação, a gente ligava e perguntava como é que faz, não estou entendendo esse protocolo de funcionamento, e aquilo era prontamente atendido. Não houve muita dificuldade nessa implantação. Óbvio, nós tivemos que nos interessar pela absorção desse conhecimento. A partir do momento que as instituições se apropriaram desse saber e se organizaram, elas começaram a replicar internamente, através de cursos, de treinamentos, a difusão dessas matérias. E mesmo nesses momentos, a empresa continuou sendo parceira, estando sempre às ordens para sanar qualquer questão relativa tanto a desenvolvimento de alguma metodologia nova, alguma casuística que podia ser levada a nível de processo, né? Inteligência artificial, enfim. Ela sempre esteve presente, ela não deixou a desejar nessa parte, pelo menos que eu tenha conhecimento. Bom, em relação à ferramenta, não teria sido possível fazer muitas coisas que foram feitas. Muitas pessoas teriam ficado impunes, muitas investigações não teriam sido concluídas, e algumas talvez sequer começadas, porque ela viabiliza o processo em razão da possibilidade de escalar a análise. Por mais que o policial tenha a expertise humana, a coisa da informação, trabalhar com a matéria orgânica, né, com a mente, com o cérebro, em algum momento a gente perde a capacidade de processar, porque a polícia não lida só com dados, ela tem que atender a população, ela tem que atender com carinho a população que a demanda, tem que ouvir uma senhora, uma criança, uma vítima de um crime, e a prioridade é atender bem o cidadão. Sobraria tempo para cuidar das outras atividades que decorrem desse primeiro atendimento, nas quais se inserem o processamento desses dados dentro de uma investigação. Então a gente ficaria sempre recorrentemente trocando de primeiro passo entre uma investigação e outra e não daria vazão, né? Isso a gente está falando de uma aplicação
própria para crime organizado, tráfico de drogas, investigação de homicídios, quadrilhas de um modo geral, né? Crimes que têm uma dimensão um pouco maior e que merecem uma atenção um pouco maior. Tem coisas mais simples que a gente resolve sem a ferramenta. Mas mesmo para fazer a análise e o estabelecimento de política pública, a ferramenta se mostra muito eficaz. Então ela tem aplicação sobre violência contra a mulher, ela tem aplicação sobre crimes de baixo potencial ofensivo, ela tem aplicação sobre modelagem de dados para apreensões de armas, de drogas. Ela pode ser utilizada de várias formas. Vai mais da criatividade do usuário que propriamente da ferramenta. A ferramenta ela tem uma plasticidade muito grande. Eu me atrevo a dizer que ela é subutilizada. Talvez os usuários pudessem explorar mais, em alguns momentos, algumas funcionalidades que a ferramenta já tem e que as instituições têm acesso. É importante afirmar que a posição da empresa, falo como cliente, como usuário, como operador, né, ela é uma posição de pronta resposta, de pronto atendimento, mas é necessário o envolvimento do cliente no sentido de conhecer a sua dor, as suas necessidades, de formular quesitos, perguntas, de colocar seus cases, suas casuísticas ali de forma prática, para que ela possa ajudar nesse processo de construção dessa interface cultural entre o desenvolvimento do produto e a demanda das instituições. Isso eu acho que às vezes as instituições deixam a desejar, porque são demandadas, tem demandas de toda ordem, uma enxurrada de problemas para fazer, não é culpa delas, faz parte do jogo, do negócio, né, da prestação do serviço público, mas eu acho que em algum momento a gente deveria se preocupar com essa cultura relacionada a essa interface entre os projetos, porque a gente vê o fornecedor disposto e eu acho que as instituições podiam dar um passo à frente e melhorar essa interface, explorar mais essa disponibilidade da empresa.